Hoje eu quero dar uma passada com vocês em como escolher um monitor para você trabalhar com HDR. Se você não conhece a Dolby Vision, ela é uma tecnologia, vamos dizer assim, um protocolo, vamos colocar assim, de HDR, que é muito bem aceito no mercado, né? Tanto que pode ver que tem muitos streamings aí que utilizam Dolby Vision. Você tem a Apple, a Netflix, você tem também a Amazon, acho que não aceita. Mas enfim, você já viu o Dolby Vision em vários lugares aí, né? Por mais que a Netflix tenha feito uma pequena mudança, que ela parou de aparecer ali, né? Dolby Vision, efetivamente. Mas aí, que ela tá, pelo que eu entendi, ela está desenvolvendo uma tecnologia com a Dolby, alguma coisa assim. Mas ele ainda acaba lidando com Dolby Vision, né? Mas o que acaba acontecendo, né? Sempre gera aquela dúvida do que você usar, né? De que monitor você precisa comprar para você lidar com uma entrega desse calibre, né? Para uma Netflix, para uma Amazon, para uma Max da vida aí, né? Ou para os canais que estão aceitando HDR. E a Adobe, muito gentilmente, lançou esses guidelines para você avaliar se o seu monitor é capaz. Porque a Adobe, como a gente está vendo aqui em vermelho, ela não tem uma lista, né? Ela não tem monitores que ela dá um check e fala assim, não, esse monitor é para Dolby Vision, tal. Você tem que tomar cuidado, né? Porque o monitor que você precisa não é aquele habilitado para visualização de Dolby Vision, que seriam as TVs e tudo mais, né? A gente está falando aqui de monitores para você fazer a masterização do conteúdo Dolby Vision, né, em HDR. Ou seja, tem que ser um nível, não é uma TVzinha qualquer, né? Então, esse guideline, eu vou deixar o link aqui embaixo no post também, né? Desse relatório aqui da Adobe, para depois você ler com calma e tudo mais. Mas eu quero passar por algumas coisas aqui, né? O que já é muito bacana de cara, que a Adobe fez, aqui nas recomendações, né, nas especificações de papel ali do monitor, né, é que ela já criou aqui duas classificações, dois tiers aqui, né, Tier 1 e Tier 2, né. O Tier 1 seria o monitor exatamente para isso, né, é o monitorzão parrudão HDR, para você realmente fazer fazer o color grading e a masterização, obviamente, num ambiente que você vai ter realmente 100% de controle do que você está vendo, tudo bonitinho, que você vai conseguir atender às necessidades desses streamings, do seu cliente que estiver pedindo isso, né? E o Tier 2, que ele chama aqui de Mid-End e Prosumer, seria para você, até como ele fala aqui, né, para questão educacional, ou seja, um monitor que ele é bem mais barato do que um monitor de Tier 1, não quer dizer que ele seja barato, ele é só mais barato do que o de Tier 1, separei algumas opções aqui para a gente dar uma olhada. Mas ele também são monitores para você lidar nesses outros ambientes que você precisa ter uma referência boa do HDR, mas que você não precisa ter aquela filigrama que na correção de cor você realmente precisa, né? Então ele fala aqui para ambientes, por exemplo, de pré-grading, que a gente pode falar, por exemplo, você vai num set de filmagem, você precisa ter um monitor ali para você enxergar o HDR, né? Ter uma mínima referência do que você está filmando, como isso vai ficar no HDR. Se você está numa edição, você está fazendo a edição em HDR, você tem uma referência bacana ali. No efeito, quando está fazendo os efeitos especiais, o cara que está montando ali o efeito, né? Mesclando as coisas, fazendo a composição, o pessoal que está desenvolvendo o 3D e tudo mais, eles precisam entender como que isso vai ficar em HDR, né? Normalmente a gente acaba ali trabalhando efetivamente em monitores SDR, normal e tudo mais, mas é altamente recomendado, para não dizer obrigatório, que se você vai produzir alguma coisa HDR, que todas as etapas da sua produção consigam enxergar HDR de alguma forma minimamente decente, para que você tenha um controle ali, para que na hora que chegar na correção de cor, você não tenha nenhum susto, alguma coisa do gênero, né? Então, vendo aqui as especificações, a gente vai bater aqui rapidinho, né? Vocês podem ver que tem que ter o Peak Luminance acima pro Tier 1 acima de 1000 nits, pro Tier 2 acima de 600. Detalhe que esse Peak Luminance que ele está falando é no 100% da tela. Porque o que acontece? Você pode ter comprado um monitor aí que você viu, você investiu, ele fala assim, não, porque tem 1000 nits, tem 1400 nits, tem 1500 nits.
Mas, normalmente, esse anúncio que eles fazem é num ponto ali. Então, em alguma região pequena da tela que ele consegue atingir essa luminância. Por exemplo, você está numa cena noturna, por exemplo, você tem uma lua ali bem brilhante no céu. E é o ponto mais brilhante, né? Você tem uma cena bem escura assim, você tem um ponto de luz forte ali que é a lua. Se você medir aquela lua, ele vai conseguir atingir os 1000 nits que seriam recomendados aqui no que está na recomendação da Adobe aqui, né? Mas, quando você coloca um branco, uma tela branca mesmo, branco no hexadecimal ali e FFF, na tela inteira, o monitor, a tela não dá conta, o painel não dá conta de manter esses 1000 nits, então ele vai baixar bastante isso, né? Então seriam essas duas opções aqui, você tem de 1000 para o Tier 1 e de 600 para o Tier 2. A questão aqui do Black Level, né? Ou seja, o mais escuro que ele consegue mostrar uma imagem. A questão aqui do contraste, né? Também é sempre muito importante, né? Que você vê que no Tier 1 tem que ser um monitor com um contrast ratio muito bom. Que a gente brinca, né? Que tem que a parte escura da sua imagem vai ter que estar escura e a parte brilhante vai ter que estar brilhante e uma coisa não vai poder interferir na outra, né? Além disso, as coisas aqui normais, assim, de qualquer monitor para você trabalhar com correção de cor efetivamente, né? Para você enxergar a cor. Ele tem que lidar aqui com os gamutes de cores que hoje são os padrões principais do mercado, né? O 709 aqui, que é o nosso famoso REC 709, que é para as produções HDR e para qualquer tela que você vai estar vendo, a tela que você está olhando nesse momento provavelmente já está no REC 709, ou aqui o P3 e o BT2020 para HDR, né? Tem o white point ali no D65, não precisa se preocupar muito com isso, e que ele tenha as curvas aqui, né? Do Gama 2.4 aqui, né? O 1886 do Gama 2.4 para o REC 709 e do SMTPE 2084 para PQ. Além de ter as questões aqui de acurácia da cor, né? E o suporte aqui do sinal de cor, né? Então tem que suportar 12 bits. E o Tier 2, o 10 bit funciona bem. E logicamente tem que ser um monitor que consiga gerar um sinal 444, né? Então é basicamente isso. O resto dessa documentação aqui, ele vai explicar para você, depois você pode ler isso aqui com calma, mas é uma coisa bem técnica, bem detalhada, vamos dizer assim, que é de como você pode medir o seu monitor, né? Então ele dá até as formas aqui de você configurar o seu monitor para trabalhar tanto com SDR quanto com HDR. E ele vai dar dicas aqui, vai dar dicas não, né? Ele vai dar tipo um manualzinho, né? Um guideline de como você vai fazer você consegue medir o seu monitor para ver se ele está dentro de um desses dois tiers aqui, né? Então, uma coisa que acaba pegando sempre vai ser o valor das coisas, né? Então, de cara, um monitor que acaba sendo, vou dizer que uma das opções, né, que você pode ter para você ter essa masterização HDR na sua correção de cor e tudo mais, que é esse BVMHX310 da Sony, né? Então você vê que é um monitor bem interessante. Eu vou pular aqui direto para as especificações para vocês verem a questão aqui que ele fala, né? Ó, que é a luminância do painel aqui, né, em 1000. Ele vai ter lá o 2020, ele vai ter o REC 709. Ele vai lidar aqui com todas as curvas que ele precisa e tudo mais. Ele tem as entradas SDI, que normalmente elas têm um sinal mais limpo do que o HDMI, então acaba ajudando a coisa. Mas eles perguntam, tá, mas quanto que custa um monitor desse? Se você não está sentado, eu recomendo que você sente. Quanto custa um monitor desse? Tá aqui, ó, custa $25 mil. Isso que esse aqui ainda é vamos colocar assim, dos monitores para correção de cor top e tudo mais, ele ainda é um monitor de entrada que a gente chama ali, né? Ele está na base ali de entrada. Então quando você está falando de monitores Tier 1, vai estar nessa faixa de preço aqui, tá? A importação disso daqui é uma coisa complexa, né? É um valor que para os padrões brasileiros de produção brasileiro eu coloco como
inviável, assim, para uma pessoa que está começando, alguma coisa do gênero e tudo mais. Isso aqui é para as super casas, para quem vai realmente trabalhar com correção de cor para esses clientes e tudo mais, precisa realmente se atentar, ele tem que fazer esse investimento, infelizmente, né? Mas a gente tem outras opções que são, vamos colocar assim, um pouco mais acessíveis pro mundo Brasil, né? Estamos falando de Brasil. A gente tem que ver o que a gente consegue fazer aqui no Brasil de uma forma minimamente decente, vamos colocar assim, né? Pode parecer brincadeira, mas não. A gente tem aqui o monitor da Apple, né? Que é o Pro Display XDR. Se a gente ver aqui nas especificações, vocês podem achar que não, mas olha aqui. Ele tem a proporção de contraste de 1 milhão para 1, que está no 1 milhão para 1 aqui. E além disso, ele tem aqui o brilho, a questão do bit, olha, ele faz o constante nos 1000 nits, que é o que ele precisa, e ainda tem um pico de 1600. A única coisa que ele acaba perdendo um pouco aqui, né, é porque ele vai lidar aqui com 10 bits, né, ele não consegue processar 12 bits. Mas isso aqui é uma opção sem piada nenhuma. É um ótimo monitor para você ter ali para você fazer sua correção de cor. Ele tem como é que fala? Uma acurácia de cor muito boa. A forma de fazer a calibração dele também é muito simples e interessante. A chatice dele é o quê? Que ele só é Thunderbolt. Então, ou você tem um Thunderbolt no seu monitor para soltar o sinal, você tem que fazer algumas mutretas ali, mas no fim ele acaba sendo meio que um monitor para meio que uso exclusivo com Mac, né? Especificamente se você tiver um Mac da linha dos M1s aí, e obviamente que tem que ser pelo menos um da linha Pro ali, né? Melhor ainda da linha Max, para que você consiga trabalhar com isso, com ele, né? Então ele seria uma opção, só tem essa chatice. E uma opção agora, já pensando, aqui a gente não está falando mais do Tier 1, tá? Eu vou começar a lidar aqui mais com os monitores de Tier 2. A Asus tem uma linha de monitores que é não só de monitores, né? De todos os equipamentos dela, que é a linha ProArt. E tem esse modelo de monitor aqui, ó, que é o PA32 UCGK, que ele consegue se enquadrar dentro ali do que a Adobe demanda, né? Então ele tem a taxa de contraste aqui no que ele pede ali do Tier 1, dos 1000. Ele tem também o brilho aqui, ó, de pico, né, de 1600 e no 100% da tela de 1000. Mas ele acaba também ficando ali na linha dos 10 bits, né? Mas acaba sendo um monitor um pouco mais fácil, né? Então ele tem todos os modos aqui, ó, ele tem um modo para você, inclusive, lidar direto com o Dolby Vision, mas ele tem aqui no REC 720 no PQ, tem o REC 709, tem o P3 aqui também. Então ele é uma opção também para você lidar, né? Ele está dentro das explicações. Obviamente que a gente está falando aqui de texto, né? Do que está na ficha técnica. A medição seria um outro passo, mas é sim uma opção. E a gente acabou não vendo aqui, né? Mas obviamente que a Apple sempre é uma coisa absurda. Mas aqui, ó, é caro, é óbvio que é caro, né? Mas você comparar com cadê aqui? Nesse aqui, né? $25 mil. Você compara com 45 mil, acaba sendo um pouco mais. 45 mil não, né? Porque você tem que comprar a porra do stand. Então, acaba sendo. Cadê? Aqui, né? 55 mil dólares, 55 mil reais aqui no Brasil. Pensando nesse da Apple, né? Mas ele tem essa questão, como eu falei, de que o input dele é só Thunderbolt, né? A Asus, ela vai vender aqui. Eu tenho até um que eu achei aqui, ó, que é esse mesmo monitor. Ele tá ali na faixa dos 19 mil reais, 20 mil reais. De novo, é barato? Óbvio que não é barato. Mas, comparado com isso aqui, ele é infinitamente mais viável, né? Então isso aqui é uma excelente opção, principalmente se você está começando, você precisa. É um monitor que vai estar dentro dessa spec sheet da Adobe,
De novo, estou falando aqui no papel, obviamente, né? Teria que fazer essas medições, principalmente aqui desses deltas aqui da eficácia de cor, mas eu acredito que ele atende a isso. E é um valor, né, um pouco mais acessível. A pergunta que sempre acaba vindo, né? Marcelo, eu posso usar uma TV OLED da LG, que é uma TV bacanuda e tudo mais? Ela funciona, ela serve e tudo mais? Já te adianto, falando especificamente do mundo real, né? Para SDR, sendo aqui sincero, entre a gente aqui, né? A gente está falando aqui sozinho. Rola. Para SDR, uma OLED ali da LG, tem a Samsung agora da OLED, ele vai te atender muito bem. Você faz a calibração dela bonitinho, vai funcionar lindo. Mas para HDR, acaba caindo justamente na questão aqui do pique aqui, né, de luminância. Então, eu trouxe aqui, isso aqui que eu quero acabar falando depois, né? Muita gente fala de OLED, né? Porque OLED eu acho incrível, assim, né? Eu acho uma tecnologia maravilhosa, muito boa. Mas o OLED ele tem uma questão que ele não é muito brilhante, ele não consegue atingir luminâncias muito altas, principalmente em telas grandes, né? 55 polegadas, 40 polegadas. E tem um site muito interessante, que eu gosto muito, que é esse arthingsaqui.com. Que eles fazem os testes em monitores e tudo mais. Então, ó, a gente está pegando aqui a LG G4 OLED, que é a topo de gama da LG, que é a tal da LG Evo. E aqui a gente ele faz todos os testes aqui, comparações e tudo mais, e eles fazem essas medições. Lógico que a gente não pode confiar 100%, né, mas eles fazem essas medições. Então, por exemplo, aqui do contraste, o OLED ele vai ganhar nisso, né? O contraste é o que a gente chama de contraste infinito. Então ele vai estar dentro do spec ali de contraste, mas quando a gente vem aqui no brightness, olha o que acaba acontecendo. O pique dele é até muito bom, ó. 1400, tudo mais, mas quando chega aqui no pique 100%, ó, ele está nos 200 nits. 220, 219. E no sustain aqui dá para ver também, né? 220 no 100% na tela. Então, fica bem longe dos 600 nits aqui, né? Que a Dolby Vision pede. Lógico que isso aqui se você não tem uma opção, você vai filmar alguma coisa que você quer masterizar em HDR, você vai entregar para um colorista que tem um monitor e tudo mais, mas você quer ter uma referência, uma ideia do que está acontecendo, quando você está gravando ali no set, alguma coisa assim, ou editando, vou ser sincero, pensando em Brasil de novo, né? A gente está falando de Brasil. Vai te atender. Ele vai funcionar sem muito problema. Mas, tem uma outra opção que eu gosto também, que é a linha QLED da Samsung. E olha que interessante. Vindo aqui nesse mesmo... Esse aqui é uma OLED também da Samsung, para você dizer que isso não é um problema da LG, isso é um problema do OLED. Aqui ele vai ter a mesma coisa, né? Ele vai ter o mesmo contraste infinito aqui, e você vai vir aqui na luminância, a mesma coisa aqui, ó. E a Samsung ainda consegue um tantinho a mais ali, né? Mas ainda assim fica abaixo do que pede. Mas a gente tem essa linha... cadê? Aqui, né? A linha QLED da Samsung, eu acho que acaba sendo muito interessante, pensando aqui eu colocaria aqui como um Tier 3, assim, vamos colocar, né? Um pouquinho mais baixo do que o Tier 2, mas ela acaba conseguindo atingir muita coisa aqui, ó. No teste aqui do Artins, né? A gente pode ver que o contraste dele, obviamente, que fica... não bate ali, né? Fica no 167 mil, mais ou menos. E a Dolby recomenda ali para o Tier 2 os 200 mil. Mas ele tem esse problema principal aqui, né? Dessa TV QLED, que tem um pouco de dim zone, né? Então ele acaba borrando um pouco a luz ali. Mas na luminância ele consegue manter aqui, ó, nos 100%, ele consegue bater aqueles 600 nits que a Dolby pede. Lógico, de novo, gente, você não vai entregar um material para Netflix, para Amazon, para Max e tudo mais, fazendo a correção de cor numa TV dessa. É óbvio que não. Mas uma TV dessa, para ser um monitor de cliente, um monitor para você fazer uma aprovação, inclusive, de como vai ser, como o seu material HDR vai aparecer numa TV, efetivamente, que as pessoas vão ter em casa, para você usar
na sua edição, na sua coisa de efeito e tudo mais, para você ter uma ideia do que está acontecendo, eu acho que, pensando em Brasil, é extremamente viável. Mas, obviamente, de novo, se você vai querer masterizar, fazer a correção de cor, cai aqui por Tier 2, por Tier 1, né? E lógico que essas opções aqui da Samsung e tudo mais, esse monitor da Asus aqui, ou uma própria TV OLED, para você estudar, para você entender e tudo mais, para você começar a brincar com HDR, elas vão super te atender. Mas quando a gente está falando no nível profissional, você acaba tendo que, né, fazer investimentos altos aqui, né? Se bem que esse monitor da Asus é chuchu, beleza? E ainda vem, ó, com o calibrador ali, né? Então é isso, gente. Eu quis passar aqui rapidinho, né? Mas não só ficar falando alguma coisa, eu queria mostrar opções de monitores efetivamente que a gente consegue ter aqui no Brasil, um acesso relativamente fácil aqui no Brasil. Então acaba ficando isso, né? Obviamente que para correção de cor é um investimento alto. Você vai ter que gastar aqui seus $20 mil para isso. Mas a gente tem opções aqui. Se você trabalha no ambiente Mac, você consegue trabalhar aqui. O DaVinci Resolve consegue exibir na própria telinha dele ali, né, no viewer dele, ele consegue exibir dentro do Mac a imagem HDR e se não me engano no DaVinci 19 está vindo também essa mesma opção para o Windows. Tem essa opção aqui da Asus que eu acho muito interessante e ela está dentro do spec ali. O que acaba perdendo esse monitor da Asus acaba vindo aqui, né, no quanto de cor que ele consegue exibir. Então, por mais que ele atenda aqui nas luminâncias, né, ele acaba ficando um degrauzinho abaixo ali, né? Mas é uma opção interessantíssima para você começar, você ter um bom monitor ali de referência para você acabar usando ali dentro da sua produção, da sua produtora. E, obviamente, acaba caindo aqui nas TVs para você ter, né, mais opções ou outras opções para você conseguir, pelo menos, enxergar o HDR ali de uma forma minimamente interessante. Beleza? Se você gostou, dá o joinha, se inscreve aqui no canal e compartilhe e me diz aqui embaixo se você já produziu HDR, se você está produzindo HDR, enfim, me conta aqui um pouquinho. Valeu!